Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento. A nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, nesta casa de oração, nesta casa de estudos, nesta casa de caridade. É muito importante até essa abertura, os pontos em que a Rose tocou, por incrível que pareça, eles seriam, a minha parte, um prosseguimento de tudo aquilo que ela disse. É claro que na vida nada é separado, tudo tem uma sequência lógica, normal. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. E ele tem como pontos a serem tocados a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e tem também as instruções dos Espíritos, que vai falar de uma realeza terrestre. Então, é uma passagem muito interessante, que, como tudo na doutrina espírita, a partir daquele momento em que nós nos propomos a estudar, a buscar o conhecimento, nós estamos vendo que temos muito que aprender e muito mais a fazer. E por isso as casas espíritas estão abertas e dando oportunidades de trabalho, dando oportunidade de estudo a todos que aqui aportam. Eu vou até comentar nessa passagem, porque nessa passagem Kardec toca num ponto que é de grande importância para nós, já visto na própria elaboração e formatação do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 2, ele vai falar daquele famoso julgamento, aquela conversa de Jesus com Pilatos. E que, para todos, se nós formos olhar mais profundamente, nós vamos ver que esse foi e será o julgamento mais complexo da humanidade. Foram coisas assim que estarrecedoras, vamos dizer. E aonde aconteceu esse julgamento? Foi na Judéia, em Jerusalém, mais propriamente dito, no pretório que fazia parte tinha o templo, o pretório, e aqui é a Torre Antônia. Nessa Torre Antônia, ou Fortaleza Antônia, como pode-se dizer, sediava em torno de 40 mil soldados. Ele estava anexo ao templo, ao pretório, e ali no pretório é onde a morada do governador, do procurador do Império Romano. E os fatos mais importantes aconteciam aqui. E é onde também estava o Sinédrio, com seus 72 componentes que decidiam por tudo. Nesse ponto, ali era a parte executiva, legislativa, vamos dizer, judiciária, e também funcionava tipo de um banco central. Funcionava como um banco central, haja visto essa necessidade da Torre Antônio. Aqui é que era o coração de tudo o que ocorria. Por isso era de muita importância para os romanos, né, guardarem aquilo,
E tudo vinha, todas as decisões partiam daqui. Por isso que Jesus foi levado até aí. O Kardec, ele deu uma resumida, isso está no Evangelho de João. É uma outra coisa interessante, nós sabemos um pouco sobre João. Esse capítulo 2, eu aconselho que as pessoas leiam em casa, por se tratar de uma coisa muito importante e muito atual em nossa vida. Kardec pegou pedaços dos versículos, ou pegou versículos e montou essa passagem para ficar mais objetivo, tornou, pois, a entrar Pilatos no palácio, chamou Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, não é daqui o meu reino. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está em João 18, no versículo 33, 36 e 37, que Kardec colocou. Deixa eu passar aqui para frente, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem bastante coisa, né? Mas o Haroldo Dutra Dias, ele acabou e está fazendo a tradução dos testamentos e do Novo Testamento. E ele colocou nesse livro, nessa passagem, dessa forma que eu acho interessante, que engloba um pouco mais longo, mas é a mesma que Kardec fez. Então conduziram Jesus de Caifás para o pretório, era cedo, e eles não entraram no pretório para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Nessa época, era a época próxima à Páscoa. Então Pilatos se dirigiu para fora em direção a eles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Em resposta, disseram-lhe: Se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhe então Pilatos: Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Os fariseus a que tinham entregues e para que ele fosse executado. O Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, ele não queria fazer esse julgamento. Ele tentou devolver para os judeus. Aí os judeus disseram que não. Disse-lhe então Pilatos: Tomai-vos, julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso. De ti mesmo ou dos outros te disseram isso a respeito de mim? Ele sabia que Pilatos estava tentando jogar e que estava fazendo um jogo de cena ali. Aí Jesus, sabedor disso, ele perguntou: Você está falando isso pela sociedade ou por você mesmo? Porque você é quem vai me julgar. Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diz-lhe Pilatos: que é a verdade? Ao dizer isso novamente, saiu em direção aos judeus e diz a eles: eu não encontro nenhum motivo de condenação. Pilatos sabiam, além disso, como nós sabemos aí por fora, a esposa de Pilatos também tinha tido um sonho, tinha recebido uma mensagem dizendo que Jesus era inocente. E ele estava lá que não sabia o que fazer. Ele tentando sair pela tangente diz: é costume entre vós que eu vos solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis então que eu vos solte o rei dos judeus? Aí, quando ele foi lá mostrar, gritaram então novamente dizendo: não este, mas Barrabás. Aquela história, eles eram tão puros que iam matar um inocente, que a morte não justificava mais. Se eles não quiseram, como os judeus não queriam matar, mandaram os romanos matarem. Barrabás, porém, era salteador. Eu coloquei aqui, no momento em que Barrabás está perguntando se soltava ele ou Jesus, e gritaram, né, que aqui é mais de perto o pretório, aquelas coisas que eu tinha mostrado. Aqui é uma outra figura que complementa tudo, as saídas, aonde vai, coisa, e era tudo cercado para evitar. Aí nós vamos entrando que, com estas palavras, designa Jesus claramente a vida futura, para onde irá a humanidade, devendo ser isso o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Ficou meio complicado eu ter ido e voltado, mas tudo combina com isso aqui. Porque o que estava ocorrendo naquele instante? Barrabás defendendo a questão material, pura e simplesmente a questão do poder da matéria, e Jesus, por um outro lado, mostrando que a verdadeira vida não é a vida material, e sim a vida espiritual. E ele estava tentando mostrar, mas Barrabás, como representava o povo romano, e tinha todo aquele poder, eles não conseguiam enxergar essa coisa de que o objeto das preocupações eram outras. Sem a vida futura, a maior parte dos preceitos morais não teria razão de ser. Se nós não pensarmos, analisarmos com relação à vida futura, e isso, quando eu disse, a Rose estava comentando, vem se encaixar as duas questões, não só na questão da religiosidade, mas a vida como nós levamos. Porque tem algumas pessoas que são fanáticas em tudo que elas começam a fazer. Esquece de tudo e vai tocando sua vida. Então, como eu disse, Pilatos, ele representava o poder terreno, o imediatismo, o materialismo. Jesus nos apresenta a perspectiva da vida futura, da imortalidade. A vida futura é o termo para onde se dirige a humanidade.
todas as máximas de Jesus se referem à vida futura. A vida futura deve constituir-se o objetivo das nossas principais preocupações da Terra. A vida futura é a chave para compreendermos a moral do Cristo. Nós sabemos que, por comunicações, existem no planeta em torno de 20 bilhões de espíritos. Em torno de 7 bilhões, 8 bilhões, estão reencarnados. A grande maioria estão na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Porque se nós considerarmos que viver 100 anos, 120 anos na vida material, perante a eternidade, esses 100 anos é muito pouco. A exemplo, Jesus está em torno de 4,6 bilhões de anos na nossa frente. E nós estamos aí há 2.000 anos. Se considerarmos 4,6 bilhões de anos que Jesus já era, desses 2.000 anos significa 1 segundo na espiritualidade. Então Jesus, quando estava conversando com Pilatos, ele estava conversando, um espírito mostrando a um encarnado Pilatos a verdadeira vida. E aí existia uma vida, um tempo de vida muito diferente. Jesus com 4,6 bilhões de anos de conhecimento, de vivência, de experiências e de obras, de estudo, enquanto que Pilatos era uma coisa menor. Então, nesse aspecto, a gente conhece e vê, começa a entender. E o cristianismo redivivo, o espiritismo confirma o evangelho de Jesus. O mundo espiritual é o principal. A vida futura é explicada em detalhes pela doutrina espírita. Por isso que quando nós vamos ver, é muito importante que todos nós venhamos a estudar dentro da casa espírita a doutrina espírita. Porque ela é cheia de detalhes que, se nós formos tentarmos estudarmos sozinho, não tem condição, a gente não consegue, tem muitos detalhes e muitas coisas. Então a doutrina espírita, ela tem que ser obrigatoriamente e necessariamente estudada em grupo. E para isso, essa casa tem todos os tipos de curso que está receptivo a receber os alunos que queiram a vir a estudar. Não importa a idade que tem. Pode ser um pouco mais velho. Vem, senta, vamos ouvir, vamos conversar, vamos tentar. E todos que vêm para casa acompanham. Porque essa questão da vida futura, como eu estava dizendo, é ela que importa para nós. Ela é a nossa verdadeira vida. Nós vamos ver na questão 85 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? A resposta foi taxativa e curta. O mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Então nós temos que estarmos preparados para vivermos nesse mundo espírita, que é o mundo espiritual, ou que todo mundo tem medo da morte. E na questão 1018, em que sentido devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce
unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra. Os homens com ele não estão. Então, nós temos que parar um pouquinho e analisar. Que rumo nós estamos dando em nossas vidas? Se a verdadeira vida é a vida espiritual, será que nós estamos hoje nos preparando para irmos para lá? Eu, quando comecei a me preparar para isso, me deu uma certa dúvida e eu comecei a ver. Por exemplo, mecânico. Engenheiro mecânico e tal. Ele vai conseguir aplicar os conhecimentos dele no mundo espiritual? Não tem carro. Lá tem pelo menos que a gente viu no livro Nosso Lar, o Aerobus. Vários barbeiros, sei lá, pintor, qualquer profissão que tenha, no mundo espiritual não existe. Eu não estou querendo dizer com isso que as pessoas não tenham que procurar se aperfeiçoar intelectualmente, moralmente, financeiramente, economicamente. Eu quero dizer e abrir um parêntese para que as pessoas, que todos nós tenhamos o hábito, o hobby de procurar alguma coisa que nos será útil na vida espiritual. Porque nós sabemos, quando lemos os livros espíritas, comentando, mostrando como é a vida no mundo espiritual, é trabalho, é educação, é estudo. Então, para isso, eu posso ter a minha profissão de professor, posso ter de mecânico, de funileiro, ou qualquer outra profissão, mas eu tenho que ter um hobby e que eu faça alguma coisa para que seja útil quando eu chegar para lá. Quando eu chegar do lado de lá, vão me perguntar: o que você pode fazer aqui para nos ajudar? Não vai ter carro para eu arrumar, não vai ter, a dona de casa não vai ter cozinha para arrumar, não vai ter roupa para lavar, para passar. Não tem. Então nós temos que nos prepararmos fazendo alguma coisa extra. E isso, vou dizer em termos de casa espírita. A casa espírita oferece oportunidades para que as pessoas possam desenvolver algum tipo de trabalho. Algum tipo de uma forma que as pessoas possam se esclarecer da maneira que é do lado de lá, participando nos cursos, participando conosco nos trabalhos que nós temos dentro da casa, nos trabalhos aí na questão da caridade, na questão da evangelização, da mocidade, qualquer trabalho que seja, nós temos que começarmos a nos preparar. Que quando eu desencarnar, eu posso chegar do lado de lá: olha, eu quando tive encarnado, todo mundo sabe, eu tenho uma facilidade para trabalhar com jovens. Trabalhei com jovens. Eu particularmente vou dizer: olha, eu aprendi lá a fazer um pouquinho de sopa. Trabalhei um tempo na casa da sopa. Então, são essas oportunidades que nos são dadas para que nós possamos nos prepararmos para essa passagem que é inevitável. Nós temos que ter essa condição de podermos, quando chegarmos lá, não darmos trabalho para a equipe que vai nos receber. Vamos conversar um pouco sobre os pilares da doutrina espírita. O primeiro ponto é Deus, a imortalidade da alma, onde trata direto da reencarnação, a própria reencarnação,
a comunicabilidade dos espíritos, que é na questão da mediunidade, Jesus como guia e modelo da humanidade, o modelo como fundamento moral da doutrina. Nessa questão da mediunidade, por exemplo, muitas pessoas têm medo, acham que é um bicho de 7 cabeças, e não se propõem a vir ao centro, num centro adequado, organizado, sério, e começar a estudar. O que elas sentem são dificuldades no dia a dia por terem uma mediunidade. Porque todos nós, quando reencarnamos, viemos para cá com um planejamento feito adequadamente no plano espiritual. Nós planejamos tudo lá para podermos voltar para cá. Nós vamos conseguir viver e levar uma vida aqui conforme um planejamento. Uma ou outra coisa pode sair do planejamento, mas a grande maioria das coisas não vão fugir daquilo que nós planejamos e que uma equipe se preparou para nos auxiliar. E a questão da mediunidade, ela é muito presente. As pessoas dizem, mas eu não gosto, eu não vou na mediunidade porque eu não sei falar, eu não sinto nada, eu não faço nada. Não. Tem diversos tipos. As pessoas vindo para a casa espírita, dando início aos estudos, ele vai ver e vai entender que existem várias formas de mediunidade, inclusive aquela dele ficar sentadinho, fazendo prece, pedindo a Deus, aos quais nós chamamos como médiums, que ficam ali na sustentação dos trabalhos. Essa é uma oportunidade, não tem nada de difícil, não tem nada de complicado. Por isso que nós temos que vir, e quando nós pensamos na vida futura, esse é o tipo de trabalho. A impermanência do mundo físico, a realidade do sofrimento, a desigualdades sociais, sem a vida futura com efeito, a maior parte dos seus preceitos morais, nenhuma razão teriam aos que não creem na vida futura, por parecer-lhes que ele fala da vida presente. Seus preceitos morais não são bem compreendidos ou se tornam pueris. A vida futura é o ponto fundamental de sua doutrina, podendo ser considerada o pivô do ensinamento do Cristo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida futura tem de estar na mira de todos os homens. Somente ela justifica as anomalias da vida terrena e as harmoniza com a justiça divina. É que a vida futura tem de estar na mira dos homens, só ela justifica as anomalias. Repetindo. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Os judeus tinham uma ideia muito vaga sobre a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, quais se fossem seres privilegiados da criação, não sabiam, porém, que os homens podem tornar-se futuramente anjos e partilhar da felicidade deles. É o item 3 do Espiritismo. Nós vamos ver aí também, volta a falar dos anjos, segundo o cumprimento, sempre mostrando que a vida futura, ela se baseia no conhecimento, no estudo e na ação principal, que é nós nos prepararmos para irmos para lá. E qual é a maneira? Não é a maneira do Pilatos tentando mostrar o poder social, o poder econômico. Não.
é uma questão como Jesus nos mostrou. E de que forma nós vamos conseguir isso? São dessa maneira que nós temos que conviver com harmonia. A harmonia começa dentro do nosso lar, segue conosco para o nosso trabalho, segue conosco para a faculdade, para onde nós formos, nós temos que levarmos e sermos exemplos da caridade, da humildade, da fraternidade. Só assim nós vamos conseguir ter uma condição melhor e uma paz de espírito, para que quando chegarmos lá do outro lado, que é logo ali, logo aqui, né? E estarmos de uma maneira muito tranquila. A realeza terrena se acaba com a vida. A realeza moral, porém, sobrevive à morte, sob o título de realeza moral. Não é Jesus mais rei do que muitos dos poderosos da terra? Com razão, portanto, disse ele a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Para tentar concluir, e para concluir, tinha um reino onde o rei tinha vários servos, e um dos servos era muito religioso, muito crente, muito bom. E o rei tinha uma simpatia por ele, uma simpatia muito grande, e confiava muito nele, porque ele sempre dizia que Deus é bom, Deus ajuda, Deus é fantástico na inteligência, na bondade, em tudo. Deus é bom, Deus ajuda a todos. Até que um dia eles saíram para uma caçada, e nessa caçada a arma do rei disparou e cortou um dedinho dele, arrancou fora um dedinho dele. O rei ficou possesso, maluco. Mas você sempre me disse que o teu rei é bom. Olha o que me aconteceu, eu perdi um dedo. Não é possível. Não, rei, o Deus é bom, Deus é misericordioso. Poderia ter acontecido coisa pior. Não é possível. Eu não aceito esse tipo de coisa. Voltaram para o castelo. O rei mandou prender o servo na masmorra. Passou-se um tempo, o rei se curou, como ele tinha o hábito da caça, ele voltou a caçar, a sair para caçar. E nisso, ele foi aprisionado por uma tribo de índios canibais. E já começaram a ver o rei, já começaram a pôr fogo lá, preparando a mesa. Só que essa tribo tinha como lema de não se alimentar de coisa impura, ou se tivesse faltando qualquer coisa naquele ser que eles iam comer, eles não comeriam mais. Quando foram preparar o rei para fazer o sacrifício dele, para depois matar, perceberam que ele não tinha o dedinho, que ele era impuro, então não poderiam matá-lo. E soltaram o rei. O rei voltou todo feliz para o castelo, mandou chamar da masmorra o servo e falou: realmente Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fantástico, não tenho nem palavras para dizer sobre Deus. E contou a história, que ele foi aprisionado pelos índios, por aquilo tudo, e que ele foi salvo pela falta do dedo. Falou: o servo virou para ele e falou: realmente Deus é misericordioso, muito bom. É uma coisa que não dá para explicar. Tanto é que
Se o Senhor não tivesse me colocado na masmorra, e eu tivesse com o Senhor lá, eu sou perfeito, eles teriam me matado. Então, assim, mesmo que às vezes nem tudo corra como nós estamos pretendendo, Deus está ao nosso lado. Jesus está ao nosso lado. A casa espírita está aberta a atender a todos que estão passando por dificuldades, por desorientação até. Então, se buscarmos na casa espírita séria as orientações, nós com certeza vamos receber. E lembrando mais uma vez que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nossa vida aqui é uma breve passagem. Que nós nos preparemos para podermos seguirmos para o outro lado. Muito obrigado pela atenção. Que a paz de Jesus continue a nos envolver, hoje e sempre. Graças a Deus.